Bom, meus amores, então, começando aqui um novo assunto, tá? Começando aqui um novo assunto sobre a independência dos Estados Unidos, tá? Independência dos Estados Unidos da América. Então, nós vamos ver aqui, gente, todo o processo, né, de independência, assim como nós vimos o brasileiro, né? Com aqueles passos que eu falei para vocês, em aspectos de mosaico. Nós vamos ver também aqui também como foi o processo de independência americano, tá? Bom, então é isso, certo? Lembrando que vocês podem ligar o áudio, comentar, perguntar, tirar dúvidas no momento que você quiser, tá? E uma coisa que eu falei, gente, pro sexto ano e falei pro sétimo ano mais cedo, gente, não fiquem com dúvidas, pessoal. Às vezes vocês estão com dúvidas, às vezes vocês estão com, com alguma indagação, alguma coisa, mas vocês dizem, mas isso aqui é uma besteira, eu vou ficar com vergonha de perguntar. Gente, não fiquem com vergonha de perguntar não, cara, tá? Pode ser, entre aspas, pode ser a maior bobagem possível. Mas se for uma dúvida que você sincera que você tenha, não adianta você ficar com dúvida. Porque às vezes é na prova que vai cair justamente a sua dúvida. Tá, pessoal? Então, só para deixar claro aí para vocês. Então vamos lá, vamos começar aqui então, sem mais delongas. Vamos começar o processo de independência. E logo para iniciar, gente, é o seguinte, preste atenção, tá? Os Estados Unidos, ele foi colonizado pela Inglaterra, tá? Vamos voltar um pouquinho no tempo, pessoal. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Se vocês relembrarem bem, lá naquele assunto sobre Revolução Inglesa, foi acho, um dos primeiros assuntos do ano, não foi? Revolução Inglesa, refresca a memória comigo, tá? Nós vimos uma sucessão de reis, né? A dinastia Tudor, a dinastia Stuart, né? E dentre esses reis, nós vimos lá a Elizabeth I. Estão lembrados dela, né, pessoal? Conhecido também popularmente como Elizabeth a Virgem ou Elizabeth a Feia, tá? Refrescar a memória, né? Uma das medidas que essa rainha fez, né, a rainha Elizabeth, foi uma das principais rainhas da Inglaterra, uma das que fez mais coisas importantes na Inglaterra. Né, quando eu falo importantes, eu não estou dizendo se foi bom ou se foi ruim, tá? Mas uma das coisas que a Elizabeth I fez, ela intensificou, na verdade, não foi ela que criou, mas foi ela que colocou em prática com força na Inglaterra, foram chamados enclosures. Eu queria saber de vocês, tem alguém que está lembrado o que é os enclosures? Vamos lá, liguem aí o áudio. Me expliquem aí o que foram os enclosures. Não Relembrem tô, aí. não. Mas uma divisão de Só, terra. só que eu lembro que eu disse. Isso. Vitória, se possível, mande no geral, não mande só no reservado para mim, não, tá? Porque fica legal para todo mundo refrescar a memória. Caso você saiba a resposta, mas manda só para mim. Aí eu tenho que ir lá no bate-papo para ver o que você falou. Se possível, mande no geral. A não ser que seja algo especificamente para mim. Viu, gente? Olha só, a Vitória comentou aqui cercamentos, pessoal. Relembre aí. Enclosures, resumidamente, traduzindo, seria cercamento das terras, tá? E vamos refrescar mais ainda a nossa memória. O que foi o cercamento das terras? Gente, foi aquele momento no governo inglês, ele literalmente tomou a terra das pessoas, né? Foi justamente por isso que gerou aquele processo de êxodo rural, né? A galera saindo dos campos em busca de empregos nas fábricas, né? Nas indústrias, tá? Bom, por que eu estou falando sobre os enclosures? Gente, muitas dessas pessoas que perderam a terra, preste atenção, tá? Isso aqui é o pulo do gato, isso aqui é o ponto chave para você entender. Muitas dessas pessoas que perderam suas terras, tá, com os enclosures, foram justamente as pessoas que migraram para aqui, para a América do Norte em específico. Tá claro, gente, agora? Então, muita gente que veio de lá, da Inglaterra, não só pelos enclosures, a grande maioria foi por causa dos enclosures, certo? A grande maioria, mas tiveram pessoas que vieram também porque queriam colonizar a famosa Nova Terra, o famoso Novo Mundo. Tá, pessoal? E aqui é o que eu Tem a já... ver com as terras dos papagaios? Isso? Não, Gabi. Terra dos Papagaios foi aqui no Brasil, tá? Terra dos Papagaios era como o Brasil era conhecido, tá? América do Sul. Estamos nos referindo aqui agora à América do Norte, tá? Então, quando esses ingleses, pessoal, vêm para cá, para a Terra, eles vêm com essa visão de colonizar o Novo Mundo, certo? E, gente, os Estados Unidos era só isso aqui, ó. Olha esse mapinha aqui, que eu estou ampliando para vocês poderem ver melhor. Galera, olha esse mapinha aqui. Gente, tá vendo essa manchazinha vermelha? Os Estados Unidos era só isso.
no seu início, na sua colonização? Pessoal, na época, nem o nome Estados Unidos tinha. Estados Unidos de América, tá? É o A. Ou no caso, se for em americano, né? United States of America, né? USA, USA, tá? Então, na época, nem tinha esse nome de Estados Unidos da América. Sabe qual era o nome, pessoal? 13 colônias. Inicialmente, pessoal, essa galera que veio da Inglaterra para cá, para cá, não, né? No caso, para a América do Norte, tá? Lá da Inglaterra para aqui, para essa regiãozinha da América do Norte, eles colonizaram só o litoral. É justamente isso aqui, gente. Ó, essa manchinha vermelha é essa parte aqui. Ó. Tá ficando claro para vocês isso, né? Ou seja, são as 13 colônias. E quais são as 13 colônias? Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Maryland, Delaware, Nova Jersey, Pensilvânia, Connecticut, Nova York, Massachusetts, Rhode Island, tá? New Hampshire, tá? E Massachusetts. São as 13 colônias originais. Tá? Tá claro isso aqui para vocês, né, pessoal? Me falem aí, por favor. Sim, não, quem sabe, talvez, mais ou menos. E aí? Os que estão com algum problema no áudio, liguem, mandem mensagem no chat aí, mande só um sim no chat. Já é suficiente. Pelo amor de Deus, não faça igual o nono ano, não. Tá? Dá para entender. Sejam mosca mortas. Tá, pessoal? Não sejam mosca mortas. Não, Falem. Então... Pronto, tá claro para vocês, né, isso aí? Tá maneiro. Beleza. Tá maneiro. Então, essa galera que veio da Inglaterra para cá, para a América do Norte, certo? Foi essa galera que veio, boa parte, fugindo dos enclosures, desses imigrantes, e outros intelectuais. E aqui, gente, eu já queria levantar para vocês a primeira diferença. Tá? A primeira diferença entre a colonização brasileira e a colonização americana. Os colonos brasileiros, em sua maioria, eram apenas pessoas que queriam explorar o Brasil. E os que ficaram para colonizar o Brasil foram só mendigos lá da Europa, que trouxeram para cá, pessoas com um nível intelectual bem baixo, que não tinham formação nenhuma, trabalhadores braçais, né? A grande maioria eram trabalhadores braçais. Gente, então, foi só, vamos dizer assim, a ralé, tá? Bem no popular, tá? Bem entre aspas, tá? Quem colonizou o Brasil foi só a ralé, certo? Só a ralé. Quem colonizou os Estados Unidos, a América, nessas 13 colônias iniciais, lembrando que não tinha o nome de Estados Unidos ainda, tá? Quem colonizou as 13 colônias foi justamente, além de pessoas mais populares, como camponeses, né, agricultores e tudo mais, mas uma boa parcela, pessoal, eram intelectuais, médicos, advogados, engenheiros, arquitetos. E aí você já observa, né, a primeira grande diferença das colonizações. Tudo bem, né? Vamos avançar aqui um pouco, Tomás. Gente, uma coisa interessante que você deve lembrar é o seguinte, né? Como eu falei para vocês aqui, ó, os Estados Unidos era formado pelas 13 colônias, tá? Não esqueça disso. Então, na época, na sua origem, não era Estados Unidos, e sim 13 colônias, tá? E lembrando, gente, outra coisa também extremamente importante. Do mesmo jeito que o Brasil era colônia de Portugal, Brasil, colônia, Portugal, metrópole. Gente, da mesma maneira, esses novos colonos aqui na América, eles não eram dono da terra, tá? Essas 13 colônias pertenciam à Inglaterra. Então vai existir essa mesma relação. 13 colônias é a colônia, Inglaterra, metrópole. Matheus, desliga o teu áudio, Matheus. Tá uma barulheira danada onde você está. Matheus, desliga o seu áudio, Matheus, por favor. Tá uma barulheira tremenda onde você está. Gente, deu para entender isso, pessoal? Deu. Ou seja, as 13 colônias era colônia e Inglaterra era metrópole. E lembrando, gente, que existia aquela mesma relação, tá, do chamado pacto colonial, onde a colônia mandava matéria-prima para a metrópole com preço baixo e a metrópole mandava produto manufaturado para a colônia, só que com preço triplicado. E, obviamente, que a colônia tinha uma relação de exclusividade com a metrópole. Ou seja, no caso do Brasil, não podia comercializar com mais ninguém, a não ser Portugal,
E no caso das 13 colônias, não podia comercializar com mais ninguém a não ser a Inglaterra. Tá claro isso, né, gente, aqui para vocês? Acho que ficou super claro, né, agora? Uhum. Sim, né? Sim. Massa. Perfeito. Bom, vamos avançar aqui um pouquinho mais, então eu quero falar para vocês uma coisa. Olha só. Para entendermos melhor o processo de independência norte-americana, é importante conhecermos um pouco sobre a colonização desse território. Gente, o que eu quero falar com isso, pessoal? Os Estados Unidos ele tem uma diferença. Aqui no Brasil, o Brasil inteiro ele teve um tipo só de colonização, foi padronizado, não é? A gente já viu lá, né? Vamos relembrar lá do 7º ano. Né? Primeiro estavam explorando o pau-brasil, depois a França invade o Brasil, né? E Portugal percebe que o Brasil é importante, então vai lá e oficializa, né, a colonização portuguesa aqui no Brasil. Nessa época eles criam lá as chamadas capitanias hereditárias, né? Que quem controlava cada capitania era um homem chamado de capitão donatário. Estão lembrados disso, né, gente? Nós vimos também que as 15 capitanias brasileiras deram errado, só teve 2 capitanias que deram certo. Pernambuco e São Vicente. Depois eles criaram o chamado governo geral. Enfim, tá? Não vou voltar para o assunto todo, porque vocês já viram lá no 7º ano. O que eu quero falar com isso, pessoal, é que vocês devem entender uma coisa. É que a colonização brasileira ela foi padronizada o tempo inteiro. Certo? Os Estados Unidos ele teve uma coisa de interessante. Ele recebeu 2 tipos de colonização com grandes diferenças. Inclusive, um dos tipos foi a que nós recebemos aqui no Brasil. Eu já vou até adiantar para vocês, tá, gente? Quem quiser escrever, tá? Para quem quiser escrever aí, quiser fazer um resumozinho no caderno, no caso, né? Vocês podem até escrever o seguinte: o primeiro tipo de colonização que foi realizado aqui no Brasil, tá? O primeiro tipo de colonização foi a chamada, ou você pode colocar ou colônia ou colonização. Então eu vou colocar colônia, tá? Colônia de, vou colocar colonização, fica melhor. Colonização de exploração, tá? Então isso aqui vai ser o primeiro tipo de colonização, gente. Foi o que, inclusive, foi o que nós recebemos aqui no Brasil, tá? Foi o que o Brasil passou. Foi a chamada colônia de exploração, tá? Colonização de exploração. Ou seja, é quando a metrópole ela quer apenas explorar o que tem de melhor naquele local. E o segundo tipo foi a chamada colonização de povoamento. Colonização de povoamento. Então aqui, pessoal, nós vamos ver a diferença de uma para outra. Tá? Bom, alguma dúvida até aqui, gente? Não. E aí? Não. Alguma dúvida aqui? Não, né? Vamos revisar o que nós acabamos de falar. Imigrantes ingleses, devido aos cercamentos das terras, né, os enclosures, vieram para cá para colonizar a América. Ok? A América, inicialmente, era chamado de 13 colônias. Tá? 13 colônias. Essas 13 colônias pertenciam à Inglaterra. Certo? Dessas 13 colônias, vai haver 2 tipos de colonização. Preste atenção. 2 tipos de colonização. Sendo o primeiro tipo a chamada colônia de exploração, que foi a que nós recebemos aqui no Brasil. Gente, tem alguém que está com o áudio ligado, pessoal. Olha só, pessoal, eu vou pedir mais uma vez para que vocês não deixem o áudio ligado. E se for para ficar com brincadeira, eu vou... Aqui mostra quem está com o áudio ligado. Eu vou expulsar da aula, tá? Porque, cara, isso aí é coisa óbvia. Você liga o áudio quando for perguntar, comentar ou tirar alguma dúvida e desliga o áudio logo em seguida. Certo? É a última vez que eu estou pedindo a vocês isso aí. Tá? A partir das próximas vezes eu já vou ter que remover da aula. Tá? Bom, então só revisando aqui o que eu acabei de falar. Primeiro tipo de colonização chamada colonização de exploração, que foi a que nós tivemos aqui no Brasil. E o segundo tipo foi a chamada colonização de povoamento. Certo? Então, pessoal, para não ficar com dúvidas, tá? Para que vocês não fiquem com dúvidas, certo? É o seguinte, se liga só aqui numa coisa, tá? Essa colonização vai ser basicamente o seguinte, deixa eu mostrar aqui nesse outro mapa que fica melhor de vocês entenderem, tá? Preste atenção. Essas 13 colônias, tá? Elas passaram a ficar divididas em 2 partes.
certo? Imagine agora, eu quero que vocês imaginem agora, uma espécie de linha, dividindo as 13 colônias, tá? No norte, preste atenção, tá? No norte, ó, lá no norte, ocorreu a colonização de povoamento, tá? No norte, o que rolou foi a colonização de povoamento, no norte, na parte de cima. E no sul, tá? O que acabou se formando foi a colonização de exploração. Eu acho que agora ficou bem claro para vocês, né? Norte, colônia de povoamento, sul, colônia de exploração. Lembrando que cada tipo de colonização, gente, tem características bem diferentes, tá? Uma da outra, bem diferente uma da outra, e cada uma vai ter as suas características próprias, e vocês vão entender o porquê de que eu estou dizendo, gente, que no caso, aqui teve no Brasil foi a de exploração, correto? Vocês vão entender, pessoal, que essas colônias do Sul, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia e tal, esses estados do Sul, tá? Os estados do Sul, eles vão ser extremamente parecidos com o que vocês vão ver aqui no Brasil, com o que nós vimos no Brasil, inclusive, tá? E o Norte vai ser bem mais parecido com a Europa, tá? Bom, eu acho que ficou claro para vocês isso aqui, né? Quem quiser tirar print, pode tirar print. Quem quiser anotar, anote. A colônia de exploração foi no sul e a colônia de povoamento foi no norte. Certo? Eu acho que ficou bem claro para vocês isso aí, né? Bom, então tá aqui um mapinha, no caso outro mapa, no caso, né, aqui mostrando como foi a divisão, né, no caso a divisão por estados, certo? A divisão por estados. E aí, gente, a partir de amanhã, tá, a gente vai encerrar por aqui. Eu não gosto dessa primeira aula com muita informação. Eu gosto mais de dessa introdução para vocês. E eu vou ver se eu consigo encontrar, se eu não me engano, gente, eu tenho nos meus documentos aqui, uma tabelazinha, tá? Uma tabela que mostra bem detalhadamente as características do norte e as características do sul, para que a gente possa entender, né? E como é uma tabela, você vai conseguir comparar a todo momento as características que formaram o norte, povoamento, e o sul, exploração. Ok? Então nós vamos terminar por aqui na aula de hoje. E amanhã, caso eu encontre essa tabelinha, se eu não encontrar, eu faço uma bem rapidinha, só que vocês possam ver aí, gente, vocês vão tirar print da tela, tá? Amanhã, para que vocês possam entender o tipo de colonização. Aí você pode até estar com essa dúvida. Professor, e é importante a gente entender a diferença de uma para outra? Gente, é muito importante. Tá? Extremamente importante você entender. Se você não consegue entender essa divisão, tá? No caso, essa divisão, essa diferença entre norte e sul, você não vai conseguir compreender não só o processo de independência, mas também vai ter uma guerra lá na frente, uma guerra extremamente famosa, que tem vários filmes e várias séries que falam sobre essa guerra, que é a chamada Guerra de Secessão. Tá? E um fato bem curioso, pessoal, é que é justamente durante essa guerra que vai surgir um grupo de racistas que capturavam, torturavam e matavam negros, chamado de Ku Klux Klan. Já ouviram falar? Ou KKK, no caso, que é a abreviação de Ku Klux Klan. Meu Deus, é o coisa da história da Sim. Mel Maia. Isso, né? A Ku Klux Klan, que era um grupo de brancos que se vestiam de branco, né? Com a roupa branca, tipo uma bata toda branca com o rosto coberto, né? E o capuz dele deixava só dois furinhos para os olhos, né? Para eles esconder a identidade. Vocês vão entender o porquê deles esconderem a identidade, né? E tipo, esse capuz era pontudo, né? Eu acho que alguns aqui já viram, né? Em filme, série, sei lá, em algum lugar, né? Ô, professor, Então, oi. não sabe o Michael Kister? Ah, No nome dele, na Twitch, que ele fazia live lá, tinha KKK. Aí ele foi banido porque a Twitch pensava que ele fazia parte desse negócio. isso, exatamente. E outra, pessoal, esse grupo, a Ku Klux Klan, existe até hoje. Olha que coisa absurda. E ele era um grupo de racistas extremistas que a única função dele era prender, né, de madrugada, às vezes escondido, sequestrar
E isso não era só homem não, tá? Homem, mulher, criança, não importava quem fosse. Fosse negro, eles pegavam, torturavam da pior maneira que vocês imaginarem e depois matavam. E deixavam o corpo exposto no meio da rua, né? É a famosa Ku Klux Klan, né? Ou KKK. E olha o exemplo que o Murilo falou, gente, aí. Né? A Twitch baniu o cara só porque tinha um KKK, né? Então, assim, se você não consegue entender, gente, essa diferença entre norte e sul, você não vai entender todo esse processo que levou a essa guerra e o motivo desses grupos terroristas, como a Ku Klux Klan, ter sido criadas, tá? Pronto, o Murilo comentando aqui, inclusive tem jogos, pessoal, tem jogos que é proibido você escrever o KKK, porque isso aí pode ser entendido como uma apologia, né, no caso, um incentivo, né, a esse grupo, né, que é a Ku Klux Klan. Enfim, meus amores, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido, tá? Algo novo, achado interessante essa introdução. E a partir de amanhã nós vamos ver aqui, eu vou ver se eu achar minha tabelinha, mostrar para vocês a tabelinha, mostrando, no caso, a diferença entre norte e sul, certo?